Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Fábio Veloso e sou pintor profissional há 21 anos. E gostaria de pedir desculpa a vocês pela qualidade do vídeo. Estou gravando no celular. A qualidade de vídeo não é tão boa porque ainda não tenho uma câmera, né, uma câmera profissional para poder gravar. Futuramente eu vou estar comprando uma câmera e eu vou poder gravar, vou colocar um tripé, vou preparar um cenário, vou fazer tudo direitinho. E nesse momento eu gostaria de passar para vocês dicas da minha profissão. São 21 anos de profissão, eu acho que eu tenho algo para compartilhar com vocês, né? Eu tenho pouquíssimos vídeos no meu canal, não é canal exatamente só de pintura, né? Tem um entretenimentozinho lá, coisa boba, mas eu decidi focar mais na parte da pintura, que é a minha profissão, né, principal. Né? Eu tenho outras profissões, mas a minha profissão principal é a pintura. Eu sou pintor profissional, como eu já disse, há 21 anos. Eu trabalho com efeito mármore, efeito cimento queimado, texturas. E vou começar a gravar vídeos na prática, ensinando a fazer o efeito mármore, ensinando a fazer cimento queimado. Mas eu vim aqui nesse momento para poder passar umas dicas para vocês numa coisa que causa muita discussão. E quando eu não tinha um conhecimento técnico antigamente, eu também caía muito no erro de achar que eu estava fazendo certo, sendo que eu não estava. E depois eu comecei a usar, né, a inteligência, a mente, né, porque a gente tem um cérebro, a gente tem que raciocinar. Não é porque somos peões de obra que nós não podemos usar a inteligência, né? Deus deu, e com o dom que Deus deu pra gente, que é trabalhar na nossa profissão, eu acho muito bonita a profissão de pintor. Eu parabenizo todos os pintores aí, que nós somos guerreiros, assim como os pedreiros, os eletricistas. Eu sou eletricista profissional também, tá, gente? Mas é como eu falei, a minha profissão principal é pintor. E, nós somos artistas, vamos falar a verdade. Tem o pedreiro, é o artista também, né? Também tem mas cada profissão tem o seu valor, né? E o problema é que aqui no nosso país nós não somos muito valorizados. Mas eu vim aqui para falar de outro assunto, não é desse, né? E eu vim aqui falar sobre uma polêmica sobre a questão do emmassamento, da massa corrida, tá? Aplicar ou não selador, né? Um primer, né? Um fundo no embolso, na alvenaria. Eu sou do estado do Rio, então no Rio a gente chama de embolso. Já em São Paulo é chamado de reboco. Nas outras regiões eu não sei como que chama. Embolso é o quê? É aquela massa que se faz com areia, cal e cimento. Então, ou se não areia, filito e cimento, né? Não sei o que colocam na massa para poder dar liga aí. Cada um, aqui na minha região é cal, filito, detergente, até detergente colocam na massa aí para dar liga. Mas hoje em dia existem muitos produtos para dar liga, né? Então, o que aplicar de fundo antes de aplicar a massa corrida? Ou é preciso aplicar algum primer, um selador? No caso, seria um selador, né? Selador acrílico. Será que tem necessidade mesmo de aplicar o selador? Muitos afirmam, quase até batem na gente, dizendo que não precisa. E muitos dizem que sim, há necessidade. Olha, gente, eu vou dar a minha opinião de profissional. Eu vou falar para vocês a realidade. Primeiro eu vou falar dos que falam que não precisa de aplicar. Há dois motivos para um profissional dizer que não precisa aplicar selador antes da massa. São vários, ou melhor, três. São vários, né? Mas eu vou dizer três. Ele não tem conhecimento técnico e acha, por ouvir outras pessoas falando que não precisa, que não precisa. O fato do profissional não ter conhecimento técnico não quer dizer que ele não seja um profissional, é porque realmente ele não procurou se informar. Então, esse é o primeiro motivo, ele realmente achar que não precisa, porque ele não tem um conhecimento técnico. 2. O profissional sabe sim, tem conhecimento técnico, mas ele não quer perder tempo aplicando fundo, aplicando primer. E ele prefere aplicar a massa direto. Entendeu?
tem essa questão também. Ele sabe que precisa, mas ele fala para o cliente que não, porque é muito mais rápido. Às vezes ele até cobra, coloca dentro do orçamento, mas às vezes ele prefere não aplicar o selador. E o terceiro motivo é, ele sabe que precisa, ele tem o conhecimento técnico, mas ele não aplica por dois motivos. Por quê? Ou porque, por causa do segundo motivo que eu acabei de falar, né? Ou porque realmente ele quer acelerar o serviço, ou porque ele deu um preço muito barato, né? Ele deu um preço muito barato e ele não quer perder tempo aplicando. Gente, deixa eu olhar para ver se está gravando aqui ainda. Reparando que essa casa aqui ela tá em reforma, tá, gente? Eu tô morando nessa casa aqui, eu tô reformando ela. Estamos quebrando um monte de coisa aqui, ali, ó. Quebrado na parede ali, ó. Criando tomada ali para colocar TV, vou tirar aquela de baixo ali, então estamos mexendo aqui. Por isso que essas paredes estão desse jeito aí. Vou fazer rebaixamento de gesso aqui e tal. Voltando ao assunto. O terceiro motivo é porque ele sabe realmente que precisa, mas ele não cobrou o suficiente para fazer isso, cobrou barato. Então ele quer agilizar o serviço e quer aplicar. É errado? Eu vou dizer para vocês que é e não é, porque eu penso o seguinte, ou melhor, é errado porque o cara sabe que tem que ser aplicado e ele não aplicou. Mas por outro lado, não é errado, porque se o cliente quer barato, então ele não quer um serviço de qualidade. Eu penso assim. Se ele quer que o profissional cobre barato demais, ele não quer um serviço de qualidade. Porque para aplicar o selador antes da massa, exige tempo. É um tempo a mais que o cara gasta. Ah, você só vai passar um rolinho na parede. Não, não tem essa de rolinho na parede, não. Tem que ter um gasto de tempo. Não interessa assim, mas aquilo ali você faz rapidinho. Não existe essa de rapidinho. O tempo que o profissional poderia estar emassando uma parede, fazendo outra coisa, ele está aplicando o selador. Então não existe isso, cliente. Tem muitos clientes que infelizmente gostam de explorar o profissional e vem com essa conversa que é rapidinho, que não sei o que, e minimiza o trabalho do pintor. Entendeu? Então esse que é o problema. Então esses são os três motivos. Primeiro, que o cara não sabe, não tem conhecimento técnico e faz porque não sabe ou porque ouviu alguém falar que não precisa. Segundo, o cara sabe, tem conhecimento técnico, mas ele quer fazer rápido, ele quer acelerar o serviço. Ele não quer perder tempo aplicando o selador. E o terceiro motivo é porque o cara sabe, mas ele cobrou barato demais e não pode perder tempo aplicando o selador. Infelizmente é a realidade. Vamos lá. O que é o certo? É certo aplicar selador? Um primer no embolso antes de emassar? Gente, vou falar, como eu já falei, eu vou dar a minha opinião técnica, a minha experiência. São 21 anos como pintor profissional. Vou olhar de novo para ver se está gravando. Tá. Tem que aplicar selador antes de amassar, sim. É necessário, sim. Eu vi um vídeo de um engenheiro aí que gravou um vídeo dizendo que não há necessidade, que não sei o que e tal. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Mas tecnicamente falando, é sim. Gente, quando você lixa o embolso, você cria partículas de poeira na parede. Vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo bobo para vocês. A gente não percebe tanto porque a massa de embolso ela é muito aderente, ela tem uma aderência muito maior, muito grande. Ela não é lisa. Por mais que o embolso fica bundinho de neném liso, ele é aderente, tem areia no meio. Então a gente não percebe tanto. Não tem quando você pega uma parede, já aconteceu de você lixar e você ter que aplicar, por mais que você limpe a parede, lixar a massa corrida, parede amassada com massa PVA, e você ter que aplicar uma massa ali em cima dessa massa corrida que você já lixou, aquela poeira que está ali, quando você passa, a massa não adere direito. Você passa assim, ela fica meio que parece que ela começa a sair, soltar, porque a poeira não deixa ela fixar. E já aconteceu comigo algumas vezes também, nesses 21 anos, de eu emassar a alvenaria, quando eu não tinha conhecimento técnico, sem aplicar um fundo, um primer, e a massa pegar uma sujeira, uma areia, porque o embolso estava muito poroso, estava muito esfarelando muito. Então, como o embolso não estava muito firme, muito forte, né, foi feito com uma massa fraca, na hora que eu passei a massa, ele começou a areia, a massa não fixou direito. Ela fixava, mas parecia que tinha fixado, mas não. Só que é o seguinte, quando você
em massa sem o selador, você cria ali embaixo, ali tem partículas de poeira. Então o que acontece? A massa ela não fixa legal. Você fala assim, mas ela fixa sim. Gente, quando você vai emassar uma parede que está já com selador, quando ela está sem selador, realmente ela tem uma aderência maior. Realmente, ela tem uma aderência maior, parece que o serviço anda mais e a massa puxa. Como que eu emasso? Eu dou uma camada mais grossa na primeira demão e conforme eu vou fazendo assim, eu vou encontrando a massa. Então eu vou tirando o excesso. Depois que eu já faço um pedaço, já eu vou tirando o excesso conforme ela vai puxando. Mas não raspando ela, eu vou só tirando um pouco do excesso e nivelando a parede com a desempenadeira. Então isso, o embolso, a massa direto na alvenaria, faz com que a massa seque mais rápido. Só que o selador, ele não é um produto para dar acabamento. A própria película dele já não cria aquela película da tinta. Já pegou parede pintada, igual tá essa aqui, ó, para emassar? Essa daqui ainda é acetinada ainda. Já pegou parede pintada para poder emassar? É horrível, né? Ainda mais se ela for semibrilho. Se pintar de semibrilho no embolso é pior ainda. A fosca já é ruim, imagina. Então parede pintada para emassar, além da massa demorar muito a puxar, fica horrível para trabalhar. Você não consegue trabalhar direito. É muito ruim. Então assim, com o selador, fica um pouquinho... Não fica tão ruim, mas demora um pouquinho mais para puxar, para você fazer esse processo que eu faço de tirar o excesso da massa. Não sei se você está compreendendo, pintor, você aí profissional, não sei se você está compreendendo o que eu estou falando, ou até mesmo uma pessoa que quer emassar a sua casa e tem essa dúvida se aplica selador, você cliente que vai contratar um profissional, e tem essa dúvida se você aplica selador ou não. Só que por mais que a massa demore um pouquinho mais para puxar, apesar do selador ser um complemento e ele não ter a película muito lisa. A película dele ele já é projetado realmente para fundo, ele não é para acabamento. Então, ele não vai dar acabamento nunca. Então, você vai conseguir emassar legal, só não vai puxar mais rápido como puxaria se você aplicasse em cima do embolso direto. Mas, se você não aplicar o selador, vai criar aquelas partículas de poeira vão ficar embaixo da massa. Já viu quando você, pintor, quando você rola a parede? Quando você vai rolar, são duas situações. Você emassou e lixou, tirou toda a poeira. Quando você aplica a tinta, já viu quando a parede, quando você passa o rolo e solta a massa da parede no rolo e sai aquela sujeira na parede? Ou dá aquelas bolhas na parede, quando você emassou? Você acabou de amassar, lixou e tal. Claro, tem que retirar toda a poeira da parede com uma vassoura uma vassoura de pelo de crina de cavalo, bem fina, para não arranhar a massa, ou aquelas escovas, né, com crina de cavalo, para você não como é que fala? Não arranhar a massa. A não ser que você tenha uma lixadeira, né? Uma lixadeira tipo a Mirka, que recolhe o pó, né? Então, assim, quando você passa o rolo, solta. O que é isso? Isso é a falta do fundo, a falta do selador. Ah, mas eu apliquei selador, apliquei a massa daquelas de barriga de papelão e soltou mesmo assim. É por causa da qualidade da massa. Mas é muito mais difícil ela soltar com o selador de fundo do que do que sem o selador. Sem o selador ela vai soltar mais fácil ainda, se for uma massa bem vagabunda, bem ruim. Então é necessário, quando você lixa o embolso, tem as partículas de poeira, você tirou a areia, mas fica aquela poeira e você emassou em cima daquilo ali, isso vai dar problema para o cliente futuramente. Ô cliente, você que quer emassar sua casa e está discutindo com o seu pintor aí, o seu pintor falando que não precisa, precisa sim. Você vai ter sérios problemas se você não aplicar. Ah, mas eu já emassei minha casa há tanto tempo. Eu sei que vão ter comentários aí embaixo falando que eu já emassei minha casa há muito tempo e eu não apliquei selador e não soltou até hoje. Cara, tem casos e casos, mas a grande maioria que eu já vi dá problema. Trabalhos que eu fiz já no começo da minha profissão, quando eu não tinha conhecimento técnico, deu problema. E aquelas paredes que já são pintadas, quando você vai pintar, aí dá aquelas bolhas na parede. É falta de dar um selador, de dar um fundo no embolso. Você tem que dar o selador. Se o procedimento é aplicar o selador, é a mesma coisa de eu pegar. Tem pintor que não faz isso. Vou falar de um outro caso, de um outro exemplo. Você pega uma porta de madeira, você vai envernizar ela. Poxa, você vai envernizar a porta de madeira. Aí o pintor costuma dar o verniz direto na porta. Eu não aplico verniz direto.
Ah, mas eu não gosto de usar seladora de madeira porque deixa a porta assim. Cara, a seladora de madeira, desculpa, ela só não é muito recomendada, vou falar a verdade, para área externa, para quando você vai colocar no telhado e tal, porque o sol e a chuva vai esbranquiçar a madeira com o tempo por causa da seladura de madeira. Não sei por que isso acontece, né? Eu vou procurar até pesquisar sobre isso, né? Foi até bom me lembrar que eu vou pesquisar sobre o assunto, que eu gosto muito de buscar conhecimento. Mas a seladura com parte externa não é muito bom. Mas você, hoje em dia tem vários tipos de fundo para verniz. Você pode, não precisa usar seladura, tem outros aí no mercado aí. As tintas estão evoluindo, a tecnologia está aí para isso, entendeu? Então você tem que aplicar um fundo sim. Ah, eu vou pintar uma porta, mesmo que você não vai emassar a porta de madeira, tem que aplicar fundo nivelador para madeira. Você tem que aplicar e depois lixar o fundo, aplicar umas 2 demãos de fundo, lixar e pintar para ficar uma pintura melhor, calafetar todas as frestas e pintar. Mesmo que você não vai emassar a porta. Ah, eu vou emassar a porta. Tem que dar o fundo. Tem que dar o fundo nivelador para madeira. Então tudo que você vai fazer, você tem que dar um primer. Já e outra coisa também, outra dica que eu vou dar. Você pega uma casa para pintar. Você vai, não sei se já aconteceu com você, pintor, você é profissional. Você vai pintar uma parede lá, o dono foi lá e comprou uma tinta que tem um tom suave. Você aplica a tinta na parede, pintou as paredes, o dono olha, ou até mesmo a casa inteira e fala, nossa, não tá do mesmo tom que tava lá no catálogo e tal. Sabe o que é isso, pintor? Tem muitos que vão falar que isso é bobagem, que não tem nada a ver. Quando você pega uma parede, principalmente que tem uma cor um pouco mais forte, e você aplica uma outra tinta em cima que tem um tom um pouco mais claro, você pode dar 2, 3, 4 demãos. Aquela cor que está no fundo da parede vai influenciar no acabamento dela, vai, porque já aconteceu muito comigo já. Vai influenciar. Você pode achar que não, pintor, mas vai. Fica tipo um sombreado, fica assim, ah, mas a tinta cobre, cara. Mas influencia. A única tinta que eu já vi, e mesmo assim é bom você aplicar um primer, que foi aplicada e não deu problema de atrapalhar no acabamento final, na cor da tinta, foi aquela tinta da Sherwin Williams. Tô fazendo propaganda não, tá, gente? A Super Premium da Sherwin Williams, a Aquacryl, acho que é Aquacryl, tem nome até de tinta de terceira linha, mas ela é Super Premium. Ela realmente sim, mas mesmo assim, é bom você aplicar um fundo branco, um primer próprio para isso. Pode ter, existem outros primers aí, mesmo a Sherwin Williams tem um primer chamado Primer, acho que é Primer P1, P1, não sei, um negócio assim. Esses primer eu não tenho muito costume de usar não, eu uso mais selador. Meu negócio é mais selador, fundo preparador. Mas é bom, pega um selador, cara, não custa nada, você vai pintar, pô, vou dar uma mão de selador só para dar uma clareada. Ou até mesmo você pode pegar uma tinta branca. Mas é melhor o selador, porque o selador, como ele é um complemento acrílico, ele é preparado para receber tinta em cima dele, então é melhor você usar o selador, que quando você pintar já vai dar uma cobertura melhor. A tinta não. A tinta já vai branquear, mas depois você vai aplicar outra tinta. Então tinta sobre tinta de cor diferente vai só piorar. Então é melhor você aplicar um selador mesmo. Então, cara, por isso que dá essa sombra, por isso que não dá aquele acabamento na cor. O cliente olha e fala, até você mesmo olha, você vê, poxa, não tá na cor que tava lá no catálogo. Claro, o catálogo não vai ficar igual ao catálogo porque sobre papel é diferente. Mas você vê às vezes assim, o cliente te mostra às vezes na parede e dá aquela diferença. Então, voltando ao assunto da massa corrida. Ah, eu vou emassar com massa acrílica pro lado de fora. Ah, mas a massa acrílica é resistente e não precisa de dar selador. Mas tem as partículas de poeira que vão ficar por trás. Porque tem pintor que mente na cara de pau. Isso quando o cara não batiza a massa, né? Ele aplica massa PVA junto com massa acrílica e fala com o cliente que aplicou só massa acrílica. Já vi muito migué desse por aí. O cara fala que a massa acrílica, tem a cara de pau de falar com a massa acrílica é forte, isso e aquilo, já tem, já ouvi falar que massa acrílica tem até selador no meio, acredite se quiser. Eu já ouvi falar, pintor falando que massa acrílica tem selador no meio e não tem. Cliente, não cai nessa. É mentira, não existe isso. Ah, mas não é massa acrílica? Sim, mas tem as partículas de poeira no fundo. E se você não aplicar um primer antes para eliminar aquelas partículas de poeira, vai ficar poeira ali por trás da massa acrílica também, querido. Não existe isso. Ah, mas a massa acrílica é a base de água, só colocar água nela, bater e pronto. Não, meu amigo. Você tem que aplicar um selador antes. Ah, gesso, rebaixamento de gesso. Tem pintor que emassa direto. Não pode. Tem que dar. Hoje em dia já existe. Já tem um tempo. Hoje em dia não. Já tem um tempo já que existe tintas que já são
preparadas para aplicar direto no gesso. Você aplica ela como fundo e depois que você deu ela como fundo, você pode pintar. Eu, particularmente, não gosto de pintar, dar acabamento com tinta que vai direto no gesso, igual Coral direto no gesso, Lux Color para gesso e tal. Qualquer tinta que vai direto no gesso ou drywall, eu não gosto de dar acabamento com ela. Tá? Eu não gosto de aplicar direto, dando acabamento. Eu gosto de usar o direto no gesso só para fundo mesmo. Só se o cliente falar, eu quero economizar, eu não quero comprar outra tinta, eu vou comprar uma lata de 18 litros, que aí você já dá o fundo e já pinta de uma vez. Ah, não, aí eu concordo. Aí eu não vou discordar do cliente, eu tenho que trabalhar. Sendo uma tinta de qualidade, uma tinta de fundo de qualidade, como a Coral direto no gesso, para mim tudo bem. Mas eu prefiro aplicar tinta acrílica comum como acabamento no teto, no gesso e tal. A cartonada, a mesma coisa, gosto de dar fundo também. Fundo para drywall, o próprio fundo mesmo para drywall, selador, para poder dar uma cobertura melhor depois. É muito melhor trabalhar assim. Eu prefiro, vou falar a verdade, eu não emasso só as emendas drywall, porque gesseiro hoje em dia, que faz um drywall, que a emenda fica top, é muito difícil. Então eu prefiro emassar a parede de drywall, o teto de drywall todo, entendeu? Dou o fundo, depois que o cara fala, eu lixo primeiro as emendas, dou o fundo, depois que eu dou o fundo eu emasso, dou 2 ou 3 mãos de massa, lixo e pinto. Porque fica um trabalho mais bem feito, porque o cliente não vai querer saber se o gesseiro trabalhou mal. O acabamento final é o teu. E aí é onde entra que você tem que cobrar um pouquinho a mais para poder fazer esse tipo de trabalho, porque infelizmente não dá. Então essa é a dica, tá? Você pegou uma alvenaria, um embolso aí, o reboco em São Paulo, né? Dá o selador, dá o fundo. Vai emassar com massa acrílica exterior? Dá selador também. Ah, eu posso aplicar o Viaflex? Pode, só que o Viaflex ele é emborrachado. Então é bom você dar só uma, a não ser que o cliente quer impermeabilizar. É bom você dar uma mão como fundo, como selador do Viaflex ou Vedapren, sei lá. E depois você vem com a massa acrílica ali, depois dá uma mão de Viaflex, mais uma ou duas mãos de Viaflex, depois pinta com a tinta que você quiser em cima da massa acrílica. É viável fazer isso daí. E você pegou um forro de gesso, fundo para gesso, ou selador mesmo no gesso, ou fundo preparador, tá? Então essa é a dica. Se precisa ou não aplicar selador antes de emassar. Precisa sim, tá? Vamos trabalhar direito, vamos trabalhar certo, porque eu sei que cada um tem um pensamento e tal, mas tecnicamente falando, infelizmente é a realidade. Entendeu? É igual na profissão de eletricista. Tem muita coisa aí que os eletricistas fazem que eu vejo aí que eu fico horrorizado. Tem eletricista, igual aconteceu numa obra aí que eu fui ver aí, o eletricista chegou lá com a caneta de teste, viu uma caixinha de tomada lá, testou 2 fiozinhos que tava lá dentro lá da caixinha lá que não tava usando, deu fase nos dois e ele falou que era 220 com a caneta de teste. Ele não pegou um multímetro para testar para saber. Depois, quando que eu peguei o serviço, né, eu testei lá, não era 220. Era 127 volts. Entendeu? Então, acontece às vezes do neutro da fase. Eu não vou explicar isso nesse vídeo, porque esse vídeo não é de elétrica, mas só estou dando um exemplo. E o camarada ele disse que ia pegar dali, mesmo que ali fosse 220, ele ia pegar dali para levar, para criar, que o cliente queria um chuveiro 220, fez um banheiro novo e tal, e ele queria levar um chuveiro para lá, mas 220, e ele ia pegar dali, daquele lugar ali. Ele não ia criar um circuito no quadro disjuntor e levar lá para o banheiro, para o chuveiro, com um circuito, com um disjuntor separado, tudo bonitinho, para o chuveiro, dimensionado, cabo de 4 milímetros. O cabo que estava saindo ali naquela caixinha, um era 2,5 e outro era 1,5. Então já estava errado de pegar aquele circuito que ele não sabia nem de que era, e já estava dimensionado para outra coisa, não sei, ou às vezes nem dimensionado estava junto com tudo. Ele já estava errado de fazer isso. E também pela bitola do cabo também, gente. Então o vídeo não é de elétrica, é de pintura, só dando um exemplo para vocês. Então vamos trabalhar certo. Não é porque é pintura que a gente vai trabalhar errado. Então, se você tinha alguma dúvida, a sua dúvida foi tirada, espero que eu tenha ajudado. Então tem que aplicar selador antes da massa corrida. Eu vou vir com vídeos com passo a passo, ensinando várias coisas para vocês. Eu primeiro vou ter que comprar um equipamento aí para poder fazer filmagem e tal. E logo eu vou estar gravando mais vídeos ensinando vocês a arte da pintura. Deus abençoe. Espero que eu tenha ajudado vocês e vamos à luta. Deus abençoe a todos.